Oi, pessoal. Eu sou a professora Lívia Ferri, do Colégio Padre Manuel, que faz parte da rede municipal de Saquarema, onde eu trabalho desde o ano de 2016, e eu venho apresentar aqui um projeto que eu escrevi de leitura para a nossa unidade escolar, que se chama As Voltas com a Literatura, criando pontes entre o romance de aventura A Volta ao Mundo em 80 Dias e os relatos de viagem. Bom, como surgiu esse projeto? Inicialmente, a Secretaria Municipal de Educação de Saquarema, ela propôs o projeto Escola que Lê, né? Que é um projeto que tem nos seus fundamentos o direito à educação e tendo para isso a leitura como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e social, e trazendo também a ideia de que nós, professores, hoje em dia, né, na realidade, muitas crianças e adolescentes, somos os principais incentivadores da leitura. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande, né? Nesse projeto, especificamente para o sétimo ano, é proposto o gênero textual relato de viagem. Então, fiquei com essa missão de introduzir o gênero relato de viagem para os alunos, e neste ano nós tivemos uma experiência de desenvolvimento de oficinas de leitura a partir do livro O Amor nos Tempos do Blog. Foi uma experiência muito positiva, com muita participação dos alunos. Foram várias atividades desenvolvidas a respeito da própria narrativa, e isso acabou me dando segurança, né, para propor a leitura de uma outra obra, que nesse caso foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, que é um romance de aventura, e tem aí a temática da viagem amplamente explorada. O ponto de chegada é o blog Pé na Estrada, porque nele há vários relatos de viagem, né? E o relato de viagem é o grande objetivo, né, desse projeto, chegar no relato de viagem. E o blog já é um suporte textual conhecido dos alunos, então isso acabou vinculando bem as duas coisas. Bom, então com isso eu consigo vincular um gênero literário, né, o romance de aventura, que no caso vai ser representado por uma obra que é um clássico do passado, que possui uma linguagem mais rebuscada, a um gênero textual, que no caso vai ser o relato de viagem, exposto em blog, né, publicado em blog, que já é um meio de publicação mais recente, mais moderno, e traz, nesse caso, uma linguagem mais acessível. Então eu crio uma ponte entre entre esses dois gêneros, né, um gênero literário e um gênero textual. Nessa imagem eu tenho aí a suposta volta ao mundo em 80 dias que o personagem principal consegue fazer, e e aí eu tenho também a logo do blog. Bom, um ponto de conexão entre esse gênero textual e o gênero literário é a questão da viagem, né, que está presente nos dois e que vai mostrando para o leitor descrição de paisagens, de pessoas, de situações, e vai transportando esse leitor pelos caminhos que o próprio viajante vai fazendo. Dessa forma, esses dois lados se conectam. O objetivo geral desse trabalho é desenvolver as habilidades de leitura, escrita e a ampliação de vocabulário e de repertório cultural dos alunos por meio da exploração do gênero literário romance de aventura e do gênero textual relato de viagem de forma articulada. E como objetivos específicos, primeiramente nós temos, bom, conhecer a vida e obra de autor clássico da literatura mundial, realizar a leitura coletiva da obra clássica, reconhecer as características do romance de aventura, praticar pesquisa de vocabulário desconhecido em dicionário, construir glossário coletivamente com os resultados das pesquisas, explorar a relação literatura-cinema, realizar leitura de relatos de viagem publicados em blog, reconhecer as características do relato de viagem, aprofundar os conhecimentos sobre as tipologias narrativa e descritiva, realizar passeio coletivo na cidade de Saquarema, produzir o relato de passeio com base no que foi aprendido. Então, no próximo slide eu vou explicar como que a gente vai atingir esses objetivos específicos. Ok, e como que esses objetivos específicos vão ser atingidos? Primeiramente, a gente já começou nesse projeto, na verdade ele está em andamento nesse momento, está na metade dele.
A leitura coletiva do romance de aventura. Começamos pela leitura da Volta ao Mundo em 80 Dias. Essa leitura acontece na sala de leitura da unidade escolar, que é um ambiente propício para esse mergulho nessa narrativa aventuresca. É um ambiente com muitos livros, um ambiente lúdico, e ali também a gente consegue sentar em círculos, né? A gente consegue se dispor de uma forma diferente. Os alunos podem ler o livro em voz alta, a leitura é alternada. Nesse momento, a gente está ali trabalhando a questão da concentração, a questão da percepção auditiva, né, na leitura em voz alta. O professor tem a oportunidade de fazer algumas correções caso o aluno mostre alguma dificuldade na relação grafia, fonética, né? Muita coisa pode ser trabalhada no próprio momento da leitura, e essa leitura é permeada diversas vezes por pausas para fazer comentários e trazer curiosidades. É um momento realmente rico, né, de interação real entre alunos e professor. Em seguida, a gente procede às aulas expositivas sobre o gênero literário romance de aventura, e dessa forma a gente está partindo primeiro da prática, da leitura, para depois a gente ir para a teoria sobre as características desse gênero literário, né? E não fazendo o contrário, primeiro mostrando, fazendo a aula expositiva, teórica, e depois lendo um exemplo. Então, quando a gente dá aula teórica depois, a gente tem a chance de simplesmente sistematizar o que o aluno já viu, já percebeu na própria leitura, né? Em terceiro lugar, a pesquisa vocabular, a construção do glossário. Como isso está acontecendo? Os alunos foram orientados a sempre interromperem a leitura quando se depararem com uma palavra que eles não conhecem. A primeira atitude é a tentativa de decifração, digamos assim, né? Uma dedução do significado daquela palavra pelo contexto em que ela é aplicada e também pelas suas características morfológicas. E grande parte das vezes os próprios alunos conseguem chegar ao significado, né, com êxito, ou pelo menos se aproximar do significado quando desconhecem aquela palavra inicialmente. Bom, todas essas palavras estão sendo compiladas e, num trabalho posterior em casa, eles estão fazendo a pesquisa do sentido dessas palavras de acordo com como está no dicionário, né? Eu passei para eles um dicionário online específico. Quem não tem acesso à internet em casa está fazendo essa pesquisa na escola com um dicionário físico. Então, cada aluno recebe um grupo de palavras que eles estão pesquisando e estão me enviando para que depois tudo seja compilado para a construção de um glossário que vai estar disponibilizado numa versão digital, e gostaríamos também de botá-lo numa versão, disponibilizá-lo numa versão impressa, né, futuramente. Bom, depois vamos partir para a exibição de filme, né? Estudo e roda de conversa sobre a relação literatura-cinema. Vamos ler ainda um artigo a respeito dessa relação literatura-cinema, que é uma coisa muito interessante porque muitos dos filmes que os alunos gostam são livros, né? São inicialmente livros, né? São filmes inspirados em livros. Então, discutir essa relação é bastante interessante. E muitos deles já leram, né, livros os quais já tinham visto o filme antes, às vezes se decepcionaram, às vezes não. Então, trazer essa discussão também é muito interessante, né? E sobre essa independência artística que o produtor do cinema vai ter, né? Que não precisa ser exatamente igual ao livro, enfim. Dá para trazer aí muitas discussões interessantes também. E lógico, vamos proceder à exibição do filme, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias. A leitura individual dos relatos de viagem. Bom, primeiro esse blog vai ser passado para que os alunos possam pesquisá-lo sozinhos em casa, e depois a gente vai fazer uma visita a esse blog também na escola, né, na sala de vídeo, onde a gente tem um data show, tem um computador conectado à internet, e aí vamos navegar um pouco por esses textos, né, pelas fotos, e o blog escolhido pela Estrada, ele é extremamente rico, né, você realmente se sente viajando junto com o autor por ele. Bom, a aula expositiva sobre relato de viagem, ela vai vir depois, né? Vai vir em seguida, mais uma vez, trazendo primeiro a leitura e depois a teoria, da mesma maneira, trazendo as características tipológicas desse gênero, né? Para que ele serve, quais são os seus conteúdos e etc. Depois, vamos ter aí uma conexão entre a disciplina de português e de turismo, no qual os alunos vão realizar com o professor de turismo
né? Vão ser desafiados a montar um roteiro de volta a Saquarema em 80 minutos, né? A semelhança do que acontece com o autor principal, o personagem principal do livro, que é desafiado a dar a volta ao mundo em 80 dias. E depois a gente pretende sair, né, de ônibus para tentar ver se esse roteiro deles realmente funciona em 80 minutos. Então a gente transpõe os muros da escola, né, e vai um pouco além. E depois disso, né, vamos fazer uma produção do relato desse passeio. No momento de produção do relato desse passeio, o que se quer é colocar em prática, né, o que foi aprendido teoricamente até aqui, o que foi visto, né, vai ter suficientemente expostos modelos para que ele possa se basear para poder fazer a própria produção. E a gramática ela vai perpassando todo esse projeto em diversos momentos do que acontece aqui. A própria leitura, o que a gente já teve de experiência de leitura até agora já mostrou para a gente que em vários momentos os alunos reconhecem coisas que eles viram nas aulas, fazem perguntas, né, sobre um pronome, né? Por exemplo, na última aula uma aluna percebeu que o pronome oblíquo estava aparecendo com um N, com a consoante nasal, e aí ela vinculou aquilo com o que ela já tinha visto numa das minhas aulas. Então a gramática ela vai se apresentando dessa forma mais orgânica ao longo de todo o projeto e não como uma aula totalmente destacada do restante do que a gente faz, né? Bom, por fim, eu queria destacar aqui que esse projeto, né, a grande volta que o projeto idealiza engloba gênero textual, gênero da literatura, cinema, blog, passeio e escrita autônoma. Nesse giro completo, o desejo é dar espaço para que os alunos possam se expressar de forma competente e autêntica, fornecendo as bases para que se apropriem da escrita e se empoderem enquanto cidadãos capazes de comunicar suas ideias livremente. Poderia ficar muito mais tempo aqui falando sobre os detalhes desse projeto, sobre como ele está acontecendo, tanto de coisa que está ocorrendo, mas eu acho que depois os nossos registros vão mostrar bastante coisa, né? Mas fazendo uma análise geral, dando um quadro geral do que o projeto é, do que ele quer ser, é isso aí que está acontecendo e que eu já estou pondo em prática e está sendo uma experiência extremamente rica. Obrigada a todos que assistiram esse vídeo. Eu agradeço muitíssimo a atenção e espero que vocês tenham gostado.